Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal Gevandro Barros, Mentoria Consultiva. E nesse videocast de agora eu quero falar para vocês sobre um tema de extrema importância. Quando a gente fala sobre controle da rotina, que é o quarto tema aí do ciclo da excelência, né? O primeiro é estratégia do negócio, o segundo planejamento anual, o terceiro gestão por processos e o quarto elemento é controle da rotina. Quando a gente trata desse assunto, pequenas e muito importantes coisas estão ligadas nesse assunto. Já falei sobre padronização no vídeo passado, já falei sobre diversos assuntos que trazem, que têm influência na rotina dos colaboradores, que trazem influência para que essa rotina funcione muito bem, para que os processos sejam eficazes, a gente tenha produtividade, possa fazer esse controle diário, semanal ser bastante efetivo, para que a cada semana a gente tenha tanto os processos nas mãos, quanto as atividades com as nossas metas sejam sendo controladas e muito produtivas para que aquele resultado do mês que você determinou com as metas que você deseja aí, possa ser alcançado. E aí, nesse videocast de hoje eu vou falar sobre um assunto que não deixa de ser um assunto de profundo conhecimento, mas também complementar e que vai fazer com que você reflita nesses temas que eu preparei aqui agora para que você possa utilizar cada um desses temas aí no seu negócio para melhorar cada vez mais o controle da rotina dos seus processos, das atividades aí do seu negócio para que você melhore os seus resultados. Então, vamos lá, roda a vinheta aí e eu volto para a gente falar sobre esse assunto. Vamos lá então, pessoal, direto ao ponto. Preparei aqui uma listinha de alguns temas que eu gostaria de falar para vocês nesse videocast de hoje. Como é de conhecimento, se você está chegando aí pela primeira vez, esse é o videocast aqui do IOPEX que eu tenho feito para fazer quase que fosse como se fosse uma masterclass, uma aula gratuita aí, para que você tenha um conteúdo bastante rico desses assuntos que a gente vem abordando aqui, para você que quer abrir um negócio, para você que já tem um negócio e deseja melhorar a sua performance como empresário, a performance dos seus colaboradores, melhorar os resultados do seu negócio. E a gente tem feito esses videocasts, o vídeo vai para o canal do YouTube, o podcast vai para as principais plataformas digitais como Spotify, iTunes, Google Podcast e uma série de outros. Vamos falar sobre o Kaizen e o controle da rotina. Primeiro, para quem não conhece, ou pelo menos simplesmente ouviu falar aí da palavra Kaizen, né? A palavra Kaizen, na verdade, ela é composta por dois termos aí em japonês. É uma palavra japonesa, oriunda do Japão, que significa melhorar para o bem. E aportuguesando aí, a gente juntou aí os dois termos e o que a gente chama hoje de melhoria contínua. Na verdade é uma filosofia, O Kaizen é uma forma de você pensar e trabalhar continuamente, tratando de certa forma as atividades do seu dia a dia e a cultura da sua empresa para que você consiga transformar essa cultura em uma cultura dessa melhoria contínua. Um processo que ele está estável ou que, eu falo isso muito para os meus clientes, A gente já termina uma mentoria e eu sempre volto nas empresas dos clientes para fazer visita, se eu voltar aqui daqui uns 6 meses, 1 ano, esse quadro, os processos estiverem os mesmos, as metas forem as mesmas, as coisas forem as mesmas, muito provavelmente você não trabalhou corretamente o seu processo de melhoria contínua, que vou falar alguns temas principais aqui, mas imputar no seu sistema ou no seu processo aí na sua empresa uma filosofia de melhoria, E que essa filosofia possa ser gradativa para que você envolva as pessoas da maneira correta e tenha os resultados que você deseja. Então, o Kaizen é isso, é uma filosofia que, na verdade, um resumo aí de Kai, melhorar, Zen, para o bem, melhoria contínua, que a gente vai usar tanto metodologias para fazer algumas coisas em cada um dos processos, a depender dos processos, metodologias distintas, e também
ferramentas distintas para ajudar cada uma das metodologias a serem implementadas da forma adequada. A gente tem dezenas de coisas que vêm do Lean, né, que é uma outra, né, uma filosofia de se ver a empresa e de se gerir uma empresa de maneira bastante enxuta, e o Kaizen é algo que a gente enxerga ali como apoio do Lean, porque eu não consigo enxergar e obter os resultados que um negócio precisa, independente de onde é o seu mercado, do tamanho da sua empresa, se eu não tiver uma visão de melhoria contínua e não fizer algumas das coisas que a gente está falando aqui. Então, esse tema Kaizen, ele é muito importante. Primeira coisa que eu queria dizer, o Kaizen está ligado e muito, né, profundamente, inclusive, à padronização dos processos. Não tem, o japonês ele fala, né, onde não tem padronização, não tem Kaizen. Por quê? Porque se eu não tenho um processo padronizado, qualquer melhoria em qualquer sentido que eu fizer, primeiro pode dar resultado. Eu não sei se aquela melhoria era algo incremental ou se é algo muito maior do que eu tinha. E eu também não sei se eu for olhar pessoas diferentes fazendo o mesmo processo, quem é que efetivamente faz melhor. Ou seja, se eu tenho processos padronizados, é muito melhor uma padronização ou um processo estar num nível de padronização já efetivo para que eu consiga, a partir daquela padronização, fazer as melhorias e chegar numa outra padronização. A padronização, de novo, não é engessamento. Ela está lá apenas até a página 22 para a gente encontrar uma outra padronização melhor que aquela, e isso é Kaizen. Isso é melhorar continuamente em cima de um determinado padrão. Então, Kaizen sim, está totalmente ligado com a padronização dos processos. Quem vai para o Japão, como eu fui um tempo atrás, e passa lá por alguns treinamentos de Lean, enxerga, né, a partir de uma filosofia de vida deles, né, eles não levam isso apenas para o lado empresarial, pelo contrário, eles levam isso muito a sério. Disciplina, os conceitos do 5S, uma série de outras coisas. Eles exercitam tanto em casa, quanto no trabalho, quanto, né, na vida como um todo, e por isso né, tem os resultados que tem aí. O Japão é um país diferenciado. Só para a gente não estender esse assunto aqui, que não é o foco. Outra coisa que o Kaizen nos faz é perseguir aí pelo menos algumas coisas aqui. Primeiro, ele nos dá a possibilidade de enxergar os recursos adequados para um determinado processo. Porque muitas vezes o processo até tem um certo nível de padronização, mas se ele não tiver os recursos adequados para ser executado da maneira também adequada, de acordo com a demanda do cliente, né, muito provavelmente aquele processo, por mais padronizado que ele esteja, se ele não tiver os recursos adequados, ele não vai ser efetivo. Então, é muito importante você trabalhar com foco no Kaizen, adequando, né, e fornecendo os recursos adequados através de melhoria contínua, né, para que você chegue cada vez mais nessa acuracidade dos recursos. E aí, eu não gosto de tratar a mão de obra como um recurso, mas para esse exemplo aqui daria para a gente poder mostrar, né? Por exemplo, existem técnicas, e não é o foco desse vídeo, onde a gente utiliza aí ferramentas, né, para fazer uma análise de processo, para saber quantas pessoas efetivamente eu tenho naquele processo e quantas pessoas eu deveria ter, né? E trabalhar com o número exato de pessoas, né, ou até mesmo um pouco abaixo, faz com que as pessoas comecem a achar alternativas produtivas, né, de fazer melhor, mais rápido, mais eficiente, né, e para aquele mesmo resultado, né? No Japão eles trabalham muito com a filosofia. Se você está achando que você está com um certo número, né, de ociosidade aí no seu processo, tira uma pessoa daquele processo, coloque ela em outro, né? Não vai demitir, não é isso, mas coloque ela em outro e vê se com aquele número de recursos, né, de pessoas, você consegue fazer. Se você conseguir, muito provavelmente a distribuição das atividades para aquelas pessoas não estava adequada, o seu processo estava cheio de gordura, né, cheio de desperdício, como a gente fala. Então, o Kaizen trabalha para ajudar a gente a distribuir esses recursos, seja máquina, seja uma série de coisas. Eu vou falar dos 4 ou 6M daqui a pouquinho, porque eles são a base aí também para se fazer um Kaizen efetivo. A terceira coisa é o Kaizen nos ajuda a perseguir metas, né? Se você tem, obviamente,
como eu falo, né? Uma estratégia para 1 a 2 anos, um planejamento anual e as suas metas mensais para que você feche o ano com aquele determinado número que você quer, seja em termos de faturamento, de margem, de produtos vendidos, de serviços vendidos, enfim, as suas metas que você estabeleceu para a empresa, para o negócio e também para cada um dos processos. Se você tem essas metas, o Kaizen te ajuda a você pensar em como, né, através do controle da rotina, você vai fazer essas melhorias, porque você ainda não está em um determinado momento alcançando essas metas nem semanais e nem mensais. Vai ser uma técnica, vai ser uma forma de você trabalhar com seus colaboradores para ir atingindo essas metas diárias, semanalmente, mensalmente. Diária, semanalmente, mensalmente. Por isso que a gente chama de melhoria contínua, porque a gente não quer com o Kaizen dar grandes passos. O Kaizen está aí para fazer melhorias incrementais, trazer resultado para os seus processos através de ideias de baixo custo, através de ideias simples, através de conversas, de reuniões, de melhorias que você vai fazendo no seu processo. A maioria das empresas e das pessoas já faz isso meio que não muito sistematicamente falando, né? Então existem algumas técnicas, algumas formas, né, de você unir pessoas para discutir com elas as possíveis melhorias e encontrar padrões, novos padrões, e com esses novos padrões atingindo os resultados que a gente deseja. Então, ele te ajuda a perseguir metas e né, focar naquilo que você deseja alcançar. Número 4, ele vai te ajudar também a transferir conhecimento, porque é uma coisa que muita empresa, principalmente as pequenas que têm menos recurso, né, de todos os tipos e também menos pessoas aí para serem apoiadas, e para dar base, né, para os processos funcionarem, a gente vê um elevado índice de rotatividade nas pequenas empresas. Nas grandes também, mas nas pequenas são raras as pequenas que têm condição de bancar um colaborador com plano de carreira e que aquele colaborador comece numa pequena empresa e fique lá motivadamente, tanto por conta do salário quanto por conta de uma série de outras coisas. Hoje não é o salário com certeza o principal gatilho, né, de permanência das pessoas num negócio. Então é muito difícil a pessoa não pular de uma empresa para outra numa pequena empresa, porque ela não tem as condições para poder colocar aquelas pessoas, né, no patamar que elas deveriam estar ou poderiam estar. E o Kaizen nos ajuda nisso, a padronizadamente, como eu já falei no vídeo passado, né, a transformar essas atividades dos seus processos em algo padronizado para que você consiga adquirir o conhecimento, para que o conhecimento fique dentro do seu negócio e para que quando uma pessoa sair, ela não leve todo aquele conhecimento e você fique a Deus dará, né? Ou seja, descoberto aí, para que esse conhecimento fique para a empresa, para que esse conhecimento possa ser comunizado, para que você possa usar esses vários conhecimentos através de procedimentos e também de processos padronizados para treinar novos colaboradores, para que essa curva de aprendizado seja rápida e eficiente e que você não fique perdendo muito tempo, porque é um dos desafios, né, do empresário, colocar gente para dentro, treinar rapidamente, fazer com que aquele colaborador já entregue aquilo que seja necessário entregar. Isso é um desafio pesado, eu já passei por isso, de ter que investir muito no treinamento das pessoas, se a gente quer, obviamente, que ela entregue o resultado que a empresa precisa e que o cliente necessita, né? Pelo que ele está pagando, pelo valor que a gente quer entregar para o cliente, a gente vai precisar de colaboradores muito bem treinados e o Kaizen vai te ajudar a trazer esse conhecimento que ficou ali de cada processo, das principais atividades. E por que ele tem a ver com o controle da rotina? Porque fazendo as transformações, né, padronizando os processos, melhorando continuamente, você vai estabelecer novos padrões, gerar novos procedimentos operacionais padrão, por isso que chama POP, procedimento operacional padrão, e utilizá-los para controlar a rotina dos seus processos. E, de novo, controlar a rotina não é controlar pessoas, é controlar processos e atividades. E aí você vai utilizar desses POPs e de quadros e de mecanismos diversos, que inclusive vão estar em breve aí no curso de controle da rotina, que está quase saindo do forno aí para vocês, para que você consiga utilizar de maneira, né, frequente, otimizada, consiga os resultados que você deseja e aí alcance aquelas metas e os objetivos que você traçou. Então, transferir conhecimento é muito importante. Outra coisa que o Kaizen vai fazer é com que você elimine ou pelo menos reduza desperdícios, né? Por quê? Porque faz parte da filosofia do Kaizen analisar
onde é que estão os principais tipos de desperdício? A gente tem 9 tipos de desperdício padrão, né? Se você quiser anotar aí, tem um acróstico STPMED-AA. Vamos lá, S de superprodução, não vou explicar aqui, não é o foco desse vídeo, mas quando a gente faz mais do que necessário ou antes do que necessário, a gente está superproduzindo. Desperdício de transportes inadequados, feito por equipamento, se você utiliza equipamento. Desperdício no STP, né? P de processamento, ou seja, eu escrevi para ser feito de uma forma, a pessoa está fazendo de outra, ou seja, aquele processamento ou processo não está sendo realizado da forma adequada como deveria estar sendo. STPM de movimentação, as pessoas se movimentam demais sem estar com aquela movimentação ligadas à agregação, à atividade principal de agregação de valor da empresa. Pode ser, o primeiro de estoque, a empresa bancou estoque demais, colocou muito ativo para dentro e pode ser que estoque fique obsoleto ou que demore muito para vender, então é um desperdício, estoque mal dimensionado ou superdimensionado, né? Pode causar bastante problema aí para o seu negócio. D de defeito ou falha, né? Excessos de defeitos, falhas, sejam eles na área produtiva, nos serviços, e-mails mandados errados, idas e vindas, retrabalhos, são causados inclusive por conta de falhas e defeitos, então isso traz problema. STPMED, movimentação, estoque, defeito, o outro E de espera, né? A gente espera por alguma coisa, tudo aquilo que a gente está esperando que o fluxo do processo teve que ser interrompido, tanto para a área administrativa quanto para a área produtiva. Se você fizer uma análise do processo e estiver vendo muitas interrupções no processo, com certeza você vai ver altos níveis de espera. E aí é fácil medir, né? Entre aspas, tem umas técnicas, obviamente, mas é possível medir esses índices de espera e trabalhar com ferramentas para reduzir essas esperas, porque elas são desperdício. Ninguém gosta de esperar para nada. E o AA, os dois últimos, são de atrasos, né? Atrasos de quaisquer instância, e o outro A de área, né? Área física, né? Às vezes a gente dimensiona um escritório para atender, sei lá, uma pessoa por vez, e é um escritório gigantesco, eu poderia ter dimensionado um escritório menor. Obra sofre muito disso. Empresas, por exemplo, tenho clientes que têm empresas que que vendem produtos, né? Como material de construção, por exemplo, o cara tem lá N itens que já estão obsoletos, que estão ocupando o estoque, estão ocupando aquela área toda, ou seja, primeiro que é estoque, como eu já falei, é um tipo de desperdício, porque foi superdimensionado, e aquele estoque que está superdimensionado já foi inclusive comprado, não vai ser vendido tão cedo, está ocupando uma área absurda, a depender do tamanho daquele material. Então, essa área é um desperdício. Por quê? Porque você poderia inclusive estar fazendo dinheiro locando essa área para uma outra empresa, né? Só para citar um exemplo. Então, o Kaizen vai te ajudar muito a eliminar ou reduzir esses 9 tipos de desperdício que você encontra em qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de tamanho de empresa e negócio. Todos os 9 tipos de desperdício são os mesmos. Outra coisa que eu anotei aqui, que a gente trabalha muito com o Kaizen, olhando também uma coisa que a gente chama de 6M. O que são os 6Ms? Obviamente, para uma pequena, uma microempresa, a gente trabalha com 4, mas eu vou falar os 6 aqui e vou falar quais dos 6 a gente trabalha. Mão de obra, método, material, máquina, medida e meio ambiente. Geralmente, em empresa pequena, a gente trabalha com mão de obra, método, material e máquina, ou equipamentos, né? Por quê? Você analisando esses 4 temas, né, você, dentro de um processo, mesmo que você vá para uma área administrativa, você também tem mão de obra, método, material e equipamento, né? Pode ser uma impressora, pode ser um computador. Você tem esses 4 M's em qualquer processo. Talvez não em todos, obviamente, uns mais, outros menos. Alguns processos vão ter os 4 M's. E fazendo análise qualitativa, ou seja, descritiva, e também quantitativa, medindo tempo, medindo, né, fazendo várias medidas, vários levantamentos onde a gente tem a informação numérica desse tipo de trabalho, desses 4 M's, você consegue reduzir, eliminar, fazer
ações específicas para que o Kaizen traga para a rotina do seu dia a dia uma eficiência, uma produtividade muito maior. Então, Kaizen está ligado com o controle da rotina e você pode trabalhar os 4 M's aí no seu negócio para fazer essas melhorias. Outra coisa que o Kaizen está ligado com a rotina é que a rotina ela está muito, a gente fala, né, que ela está muito ligada ao famoso PDCA, né, Plan, Do, Check, Action. Ou seja, eu preciso, como a gente já falou, eu planejei alguma coisa para o ano, eu trabalhei de forma a desdobrar esse planejamento em meses, e aí agora eu preciso gerir esses meses e preciso controlar diária e semanalmente como é que as coisas vão ficar. Isso não deixa de ser também um ciclo PDCA, ou seja, a partir de algo que eu planejei, como é que eu vou PDCA, né? Como é que eu vou planejar, desenvolver aquilo, fazer aquilo, né, virar ação, checar se eu estou fazendo correto, e agir de forma a estabelecer os parâmetros, corrigir tudo aquilo que eu tenho que corrigir para que as coisas saiam da maneira como eu quero. Então, o Kaizen e a rotina do dia a dia estão muito ligadas ao ciclo PDCA em termos de melhoria, porque o próprio Kaizen, né, como vocês já ouviram no início eu ia falar, significa melhoria contínua. E aí tem 2 formas que eu gostaria de deixar nesse vídeo, pessoal, tem mais, mas 2 formas para quem possui uma empresa pequena aí que você pode fazer melhorias a partir do Kaizen, de algum exercício que a gente, como consultor, geralmente trabalha nas empresas. Primeiro, fazendo reuniões, né, e usando as reuniões de controle da rotina. Né, quem não sabe o que é uma reunião de controle da rotina, quiser conhecer o nosso curso que vai estar disponível em breve, aguarde aí um pouquinho que a gente já vai divulgar aí para vocês esse novo curso aí que vai fazer o fechamento do ciclo da excelência nesses 4 temas: estratégia, planejamento, gestão e controle da rotina. Então você pode usar essas reuniões de controle da rotina para fazer as melhorias, para fazer o Kaizen do dia a dia, que a gente fala, né? E a partir dessas melhorias, juntar as pessoas, né, no controle, né, já que você estabeleceu rotinas, já que você estabeleceu parâmetros para medir essas rotinas que estão ligadas a certas atividades, de preferência atividades mais importantes, rotineiras mais importantes e urgentes, e que estão ligadas às metas do mês, né, que foram desdobradas daquele planejamento anual que a gente fez, cabe, obviamente, aqui você utilizar essas reuniões para conversar com as pessoas e, primeiro, saber o porquê que a gente talvez não esteja alcançando os resultados, seja de venda, seja de marketing, seja do processo que for, e trabalhar para que essa filosofia da melhoria contínua estabeleça, né, faça com que as pessoas discutam mais os porquês, né? Por isso que a gente monta reuniões de controle da rotina, que são reuniões diárias ou semanais. Tem empresa que faz diária porque necessita de uma maior frequência. Para pequenas empresas do varejo, escritórios de advocacia, consultório médico, consultório odontológico, empresas do varejo, lojas, enfim, que eu atendo, pelo menos uma reunião semanal para você verificar como foi a semana que passou e estabelecer, eu já falei sobre isso em vídeos passados aí no canal, estabelecer o que vai ser feito aí na semana seguinte. E usar essas reuniões para debater sobre melhoria contínua com seus colaboradores. Caso você não consiga, né, fazer isso através das reuniões, que é uma outra atividade que os consultores, os mentores também fazem, é fazer workshops, que a gente chama workshop Kaizen. E nesses workshops Kaizen, o que a gente vai fazer? Nada mais logicamente, tem uma sequência de atividades, geralmente dura mais que um dia, né? Tem muitas empresas que me chamam para fazer esses workshops aí no fim de semana, por exemplo. Esses workshops a gente tem um certo passo a passo que a gente vai analisar o processo atual através de ferramentas, né, medições, gráficos, mapeamentos e tal. Vamos levantar os problemas, os desperdícios, vamos discutir com as pessoas, fazer brainstorms de melhoria, verificar possibilidades de melhoria, implementar essas melhorias e aí fazer o acompanhamento daquele novo resultado. Então, workshops Kaizen geralmente tem foco em reduzir desperdício, em melhorar o processo sobre diversos aspectos de qualidade, custo, de prazo, enfim, reduzir prazo, reduzir retrabalho, aumentar a produtividade, enfim. Você consegue, através desse tipo de workshop, unir pessoas de áreas diferentes e discutir
um escopo de um processo para que todo mundo mergulhe a fundo naquele processo e use a cabeça, obviamente a experiência, os dados, as informações para fazer uma melhoria profunda. Eu já fiz muitos, esse era um dos papéis quando eu me tornei consultor interno da Mercedes, esse era o meu papel. Eu era um consultor interno de Kaizen, que a gente chamava, que era fazer workshops de 1 semana ou 2 semanas, bastante focado, com um time aí de 12 pessoas, 10 pessoas, até 15 pessoas, a depender do escopo, né, do Kaizen. E aí a gente mergulha naquele tema, analisa, discute, melhora e implementa uma nova rotina que vai trazer as melhorias que a gente deseja. Então, pessoal, como vocês viram, né, se você analisar a filosofia Kaizen como um todo e pensar que é na rotina do dia a dia que vai fazer com que você tenha o foco específico e alcance o hábito de fazer uma coisa, né, rotineiramente bem, né, e com processos padronizados e tal. Se você pensar sempre nessa melhoria contínua, através da padronização dos seus processos, através dessa filosofia de trabalhar com ferramentas específicas, podendo enxergar os processos e ver melhorias, uma das coisas que os empresários mais reclamam, né, principalmente aqueles que acabam se tornando meus clientes aqui, é de que não está conseguindo atingir os resultados. Muitas vezes estabelece meta que ou é muito ousada, ou as pessoas não conseguem atingir, ou o negócio não é capaz, enfim. Se você consegue trabalhar, né, de forma a implementar essa filosofia do ciclo da excelência na sua empresa, com uma estratégia, um planejamento anual, gestão dos processos estabelecida, né, com indicadores, com uma série de coisas, e com controle da rotina efetivo, você vai fazer com que essa rotina traga produtividade para as pessoas, traga eficiência e eficácia para os seus processos. Porque se as pessoas são produtivas e os processos estão bem padronizados, e essa filosofia da melhoria contínua, né, do Kaizen, está na cabeça das pessoas, e isso é treinamento, é reunião, é conversa, é treinamento, reunião, conversa, enfim. Tem uma série de coisas aí que a gente precisa fazer. Se você está disposto a aprender sobre isso, aguarde um pouquinho, já está saindo aí mais um curso chamado Controle da Rotina. É o 4º tema do ciclo da excelência que a gente vai trazer. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, pessoal. A gente está trazendo alguns componentes aí, né, do ciclo da excelência e todos os temas que têm a ver com esse ciclo para você complementar o seu conhecimento e, se você quiser, obviamente, aprofundar nesses conhecimentos, conhecendo os nossos cursos e fazendo os nossos cursos, querendo utilizar desse conteúdo dos cursos na sua empresa, vai aí no nosso site www.iopexbrasil.org. Já tem 3 cursos disponíveis lá, o de estratégia de negócios, o de planejamento anual, o de controle, o de gestão Lean por processos, e vai sair agora em breve o 4º, que é o de controle da rotina. Fechando esse ciclo da excelência para você utilizar dentro aí do seu negócio. Lembrando que todo esse conteúdo, né, saiu daqui das minhas mentorias, são conteúdos 100% práticos, eu dou metodologias, eu dou várias ferramentas que eu uso para mim, que eu uso para os meus mentorados aqui, eu dou para vocês dentro dos cursos para vocês utilizarem nos seus respectivos negócios e irem implementando. Se você quer um apoio mais formal e pessoal meu, entre em contato, mentoria consultiva@iopexbrasil.org. Quem sabe a gente pode bater um papo. Eu faço várias mentorias de forma online também. Se você quiser esse apoio online diretamente comigo, a gente pode estudar aí como é que poderia ser esse apoio para você no seu negócio e para você também como empresário, para você melhorar a sua performance aí como empresário. Essa é a minha humilde solicitação. Se eu puder te ajudar, vai ser um prazer também. Fico por aqui, pessoal. Se você não se inscreveu, se inscreva aí, manda sua sugestão, seu comentário. Espero que cada um desses conteúdos esteja agregando valor aí para você, que é essa a nossa intenção. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau.